o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Veja só com quem estamos aqui, o excelentíssimo professor Jonathan Matiz, historiador, tem um excelente canal no YouTube que fala de história de maneira geral e principalmente da história bíblica, história de Israel, história do judaísmo, história do cristianismo, trata de excelentes temas referentes às questões bíblicas e eu te falo, se inscreva no canal do professor Jonathan Matiz, vai lá, se inscreve lá que ele agora também tem feito super lives e também tem feito cortes destas lives. Então você não pode ficar de fora deste novo conteúdo que o professor Jonathan Matiz tem produzido e é um destes cortes que nós vamos reagir aqui agora, onde o professor estará falando acerca do Jesus histórico no que tange ainda mais as suas evidências extrabíblicas externas. Os escritores, fora do mundo bíblico, eles falaram acerca dos milagres de Jesus. Temos algum registro histórico de algum historiador, algum escritor daquela época do século I que tenha falado acerca dos milagres que Jesus realizou? O professor Jonathan Matiz estará falando acerca desse tema, respondendo aos seus inscritos. E vamos lá, eu vou comentando daqui, vocês vão comentando aí também. Lembrando que no canal Verdades Ocultas da Bíblia são mais de 1000 vídeos produzidos, lendo teses, dissertações, artigos, o melhor da literatura internacional acerca dos temas bíblicos, tudo com referências bibliográficas, tá bom? E não se esqueçam também, nós temos as playlists e as lives irão voltar. Já estou anunciando aqui, voltaremos com as nossas lives aqui no canal. Então vamos lá, vamos ouvir o que o professor Jonathan Matiz tem para dizer. Vamos ver aqui então acerca do Jesus, seus milagres, as evidências extrabíblicas. Vamos ver aqui então. Felipe Costa, Jonathan, há alguma evidência fora da Bíblia que comprove os milagres de Jesus, como relatos de não cristãos? E os discípulos de Jesus realmente deram a vida pela mensagem de Cristo, como em Atos, capítulo 4, verso 20? Bom, fora da Bíblia, o que nós temos sobre Jesus ali do primeiro século, que nós poderíamos dizer, é Flávio Joséfo, que ele menciona Jesus tendo realizado feitos extraordinários, né? Que existe ainda um debate se isso seria uma palavra realmente do próprio Joséfo, ou seria um acréscimo posterior. Mas digamos que isso ali fosse realmente de Joséfo, de Jesus ter realizado feitos extraordinários, isso poderia ser uma evidência externa ao Novo Testamento de que as pessoas que viam Jesus e que transmitiam tradições sobre ele, entendiam que ele realmente fez feitos extraordinários. Mas isso não significa que Jesus tenha, o Jesus histórico, que ele tenha realizado milagres reais. Muito interessante, né? A gente tem que entender a fala do historiador. Ele deixou bem claro que tratando-se que realmente fosse uma tradição, que realmente pudesse ser um relato. Porque se nós analisarmos de maneira um pouco mais lógica e até técnica, na verdade, hoje em dia, poderíamos dizer assim que não existe mais tanto esse tensionamento do debate, até porque Joséfo seria uma citação anacrônica, não é da época em que o Jesus dos evangelhos teria até então vivido. Esse relato de Joséfo vamos dizer assim, ele ocorre décadas depois da vida do Jesus dos evangelhos. É importante nós frisarmos isto. E uma outra questão é que, para muitos estudiosos, com certeza absoluta, é quase consensual, ali há uma interpolação, há uma quebra da narrativa para falar acerca deste Jesus e isso causa certos problemas com a citação de Joséfo, do ponto de vista de nós enxergarmos ela como uma fonte histórica válida. Por isso que eu achei muito legal o professor Jonathan Matiz colocar isso, vamos entender que possa ser uma probabilidade, vamos entender que possa ser uma tradição. É uma tradição.
E isso necessariamente não significará que estará validando o relato do Jesus histórico, né, da hipótese da existência desse Jesus histórico, que é hoje, né, consensual na academia brasileira e tantas outras, a hipótese do Jesus histórico, defendida com unhas e dentes até por diversos acadêmicos, que não é o caso do professor Jonatas Matisse, que eu já vi ele falando muito bem acerca do tema Jesus histórico, com muita lucidez, né, do que outros determinados historiadores e doutores aqui, que só falta enfiar a goela abaixo esse Jesus histórico, que é complicado a maneira como eles leram Jesus. Mas vamos lá, tá muito bom o vídeo do professor Jonatas Matisse. Forma que as pessoas interpretavam isso no passado. Então, por exemplo, se Jesus, ali tendo angariado algumas pessoas que seguiam ele, ia para uma comunidade e realizava algo como se fosse um milagre de cura, em que a pessoa, de repente, começava a se sentir melhor, começava a andar, alguma coisa assim. Isso pode ser algo muito parecido com o que hoje acontece até mesmo em muitas igrejas do meio evangélico, em que nós também temos ali relatos de um pastor que realizou curas, milagres, mas não significa necessariamente que aquele pastor está fazendo um milagre de fato. Muitas vezes é um efeito placebo que a pessoa tem, porque ela atribui a consciência, a mente dela, atribui que essa pessoa tem algum poder maior e a mente dela faz com que ela pare de sentir dor ou que ela comece a ver coisas que talvez ela não via antes, coisas assim, e não propriamente que a pessoa tenha um poder, assim como Jesus histórico, né? Então, seria isso, se fosse uma fonte externa ao Novo Testamento, que era Flávio Joséfo. Agora, também o que dá para acrescentar nesse sentido em relação a feitos extraordinários de Jesus, como, por exemplo, transformar água em vinho, então andar sobre as águas, ou alguma coisa assim. Isso muito provavelmente não são coisas que realmente aconteceram. O mais provável é que isso tenha sido uma tradição que foi transmitida ali pelos primeiros cristãos, gradualmente foi ampliada por eles e depois colocada por escrito. Lembrando, né, que nós lemos aqui algumas literaturas budistas que, de acordo com acadêmicos, exegetas e hermeneutas da literatura budista, tá bom? Os caras lá que se especializaram no sânscrito, os caras lá que se especializaram nas línguas ali, dos sutras e por aí vai. Nós trabalhamos isso há cerca de 1 ano atrás e nós vimos nessa literatura que antecede a literatura neotestamentária que o Buda e alguns de seus discípulos realizaram feitos miraculosos, curar enfermos, andar sobre as águas. Nós lemos aqui estes textos e apresentamos os acadêmicos que falaram acerca destes textos. Tem mais ou menos 1 ano atrás aqui, né? Você encontra aqui Verdades Ocultas da Bíblia, Buda, né? Então você encontra aqui tranquilamente estes vídeos no nosso canal. Então é muito interessante, porque essa questão do Jesus que fazia milagres, nós temos atestadamente em literaturas anteriores à literatura do Novo Testamento, personagens que também realizaram milagres, até de multiplicação de alimentos, né? Multiplicação dos bolos. Nós lemos o texto aqui, o discípulo, né, que andou sobre as águas, nós lemos o texto aqui, e outros feitos, né, miraculosos. Então, nós vimos até uma história de Buda, do Siddhartha, do seu nascimento, que é muito semelhante à literatura neotestamentária do Evangelho de Lucas, que fala do nascimento de Jesus. Então, tudo isso nós trabalhamos aqui no Verdades Ocultas da Bíblia. Então, não me espantaria que numa literatura religiosa, ainda que seja o Novo Testamento, irá tratar de que o seu escolhido, o seu Messias, o seu iluminado, o seu Buda, o seu Cristo, também fosse feitor de milagres, né, de sinais maravilhosos ou sinais e maravilhas. Nós já tínhamos isso em literaturas anteriores. Porque uma forma que nós temos ali, por exemplo, sobre transformar água em vinho é algo particular do Evangelho de João. Nós não encontramos em mais nenhum dos evangelhos sinóticos. O Evangelho de João ele foi escrito ali por volta dos inícios do século II. Então, nós estamos ali entre o ano 100, 120, alguns historiadores até colocam um pouco mais à frente, até ali metade do século II.
Mas a maior parte dos acadêmicos de artigos que eu já observei preferem a data entre 100 e 120. Mesmo se a gente pegar essa data, que é um pouco mais recente, nós estamos diante de um documento que foi escrito cerca de 90 anos depois que Jesus já tinha morrido. Então, é mais ou menos como se hoje nós estivéssemos escrevendo um documento de alguém que viveu lá nos anos 1930, ou mesmo a época em que o Silvio Santos teria nascido, se fosse comparado com hoje, e uma história que foi somente transmitida de forma oral. E cada pessoa que fosse transmitido para outra, só de forma oral, sem colocar por escrito, aumentava um pouco, modificava um pouco essa história, essas coisas assim. Então, tudo isso acabou fazendo com que a história de Jesus tivesse essa diferença, esse acréscimo, essa parte fictícia nela, né? Então, tem isso também que a gente deve ter atenção. E a segunda parte aqui da pergunta do Felipe Costa. E os discípulos de Jesus realmente deram a vida pela mensagem de Cristo, como em Atos, capítulo 4, verso 20? Como eu mencionei no vídeo, acho que de 2 semanas atrás, ou 3, sobre a morte dos discípulos de Jesus, a primeira coisa é que nós não podemos saber se eles realmente deram a vida pela mensagem, porque nós não sabemos como eles morreram. Nós sabemos que todos os discípulos de Jesus realmente morreram, mas em que circunstâncias isso aconteceu, não tem como saber. Porque todos os documentos que mencionam sobre a morte dele, seja a morte de Pedro, ali de cabeça para baixo, a morte de Paulo sendo decapitado, todos eles são provenientes de fontes que são 100 anos no mínimo depois da morte deles. Ou seja, a questão da morte dos discípulos também é algo pertinente a uma tradição, uma criação, vamos dizer assim, da própria história cristã no que diz respeito à sua transmissão oral. De fato, nós não temos o conhecimento de como ocorreram esses martírios ou supostos martírios. O que temos é o que a tradição diz. Isso aí está perfeito, muito bom o vídeo do professor. Então são fontes já que contém várias coisas que foram acrescentadas, foram modificadas, são fictícias. Então, nós não sabemos exatamente como que eles morreram. E dizer, então, que eles deram a vida pela mensagem de Jesus Cristo, historicamente pode não ser isso. Porque nada impede que alguns dos discípulos de Jesus, depois da morte dele, tenham se decepcionado com a mensagem que Jesus estava apresentando e tenham voltado para a região da Galileia e tenham vivido com as suas famílias lá. É uma hipótese bastante plausível do que pode ter acontecido com alguns deles. E não que todos eles começaram a ser cristãos. Tanto é que as cartas autênticas do apóstolo Paulo mencionam basicamente 3, que são os pilares. Nós tínhamos ali João, Pedro e Tiago. E cadê os outros 9 apóstolos? Ele não tem menção ali. Então, nós realmente não sabemos se eles deram a vida pela mensagem de Jesus. Mesma coisa, muitos cristãos, às vezes, que argumentam que a mensagem do cristianismo teria que necessariamente ser verdadeira, ou que Jesus teria realmente que ter ressuscitado dos mortos, porque os discípulos morreram por essa mensagem. Um primeiro problema com esse argumento é que nós não sabemos se eles morreram por essa mensagem, porque todas essas fontes são muito posteriores. E uma segunda questão também em relação a esse argumento é que as pessoas podem morrer por mensagens que não são necessariamente verdadeiras. Nós temos hoje muitas pessoas que se dedicam a uma causa política que não é necessariamente verdadeira e dão a vida por aquilo. Nós temos hoje também na religião islâmica, por exemplo, algumas pessoas que cometem atentados terroristas com suicídio, e isso não significa que a mensagem do Islã é verdadeira por conta deles estarem sacrificando a vida deles por isso. Então, é necessário ter cautela com esse tipo de argumento. Anticlímax. Quantos morreram, por exemplo, pela religião Bahá'í na Pérsia, Irã? Teve bastante, teve uma perseguição em relação aos Bahá'í da Pérsia. Eles foram perseguidos justamente por os islâmicos que eram contra eles, né? Então, teve bastante perseguição em relação à fé Bahá'í. Muitos deles acabaram morrendo por sua fé. Nós podemos acrescentar aí vários outros que acabaram morrendo por sua fé, né? Até nos Estados Unidos, em relação aos primeiros do movimento Mórmon. Muitos deles morreram porque acreditavam naquilo que Joseph Smith estava ali desenvolvendo, a fé dos Mórmons, morreram defendendo a fé que eles tinham, né? Então isso acontece em muitas religiões.
Perfeito, perfeito. Se inscreva no canal do professor Jonatas Matias. Pô, excelente canal, né? Não tem como ficar de fora. O professor Jonatas Matias tem feito há anos já, né? Um excelente trabalho no seu canal aqui no YouTube. E ele falou um argumento que foi muito interessante, né? Porque, meu amigo, se nós vamos falar então os zoroastrianos, os zoroastristas, que são perseguidos até hoje. E olha que são uma comunidade pequenininha e mesmo assim tem dificuldade em exercer a sua fé em alguns países árabes por conta da perseguição islâmica. Muito bom conteúdo, muito bom vídeo. E aí, você concorda com o professor Jonatas Matias? Se você concorda, chegou até aqui no vídeo, digita aí, ó, o professor tem razão. Digita aí nos comentários aí. Muito obrigado por terem assistido a mais um excelente vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê, se você não acredita em um Deus, para mim, ó, está tudo certo, tá bom? Então eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby